Você que é homem, você precisa ser muito sincero comigo e com você mesmo. Grande parte dos teus problemas sumiriam num piscar de olhos se você perdesse o medo de passar fome e de ficar sem sexo. Às vezes você fica se perguntando, cara, por que que eu não consigo dar certo? Eu abro uma empresa, eu não consigo botar a empresa para frente, eu tento prestar serviço, eu não consigo prestar serviço, não tenho um cliente, não consigo cliente. Cara, muitas das vezes você até domina, tecnicamente falando, o que você está tentando vender. Você até sabe para quem vender. Você até sabe que você precisa aparecer aqui. Mas o que que te trava? Esse medo, cara, de ficar sem dinheiro, esse medo de ficar, de passar fome, esse medo de no mês seguinte não ter o dinheiro para pagar as contas da tua casa. E, principalmente para os homens, esse medo de ficar sem o sexo. E quando eu falo sexo aqui, eu preciso que vocês entendam que, claro, é o sexo, mas, sobretudo, o prazer carnal, beleza? E aí o prazer carnal pode ser dado de muitas formas. A preguiça, o conforto, o sexo, a gula, etc. Como que você vai fazer para sair disso, para sair, para tirar esse medo de dentro do teu coração e simplesmente começar a trabalhar? Trabalhar incessantemente, incessantemente. E eu tenho certeza que você não vai ficar sem dinheiro. Um homem que está disposto, que domina alguma coisa, que está disposto, cara, é impossível você ficar sem dinheiro em 2025, né? Sobretudo você que é dessa geração Z, você que tem entre 25 e 30 anos, que já passou um pouco da geração Z, mas ainda é, digamos assim, fruto de alguma coisa. Você tem acesso à ferramenta mais poderosa que já criaram para a divulgação do próprio trabalho. Se você parar para pensar, e daqui a pouco a gente entra de fato em como que você tira esse medo do teu coração, se você parar para pensar, imagina o seguinte, como que uma autopeças em 1950 nossa, travei. Como que essa autopeça funcionava? Como que essa autopeça ficava viva, sobrevivia naquela época? Cara, não tinha internet. Hoje você aperta, bota R$ 10 por dia, R$ 300 no mês, você alcança milhares de pessoas que chegam no seu perfil. Se você tiver um processo comercial claro, isso vai se traduzir em venda, se você tiver um produto, uma oferta clara. Então, hoje nós temos a ferramenta mais poderosa que existe para ganho de dinheiro. É absurdo você pensar que uma pessoa com uma câmera, com um pedaço de ferro, que é um telefone que está gravando aqui, consegue atingir 200 mil pessoas no Instagram, que é o meu caso. Todo mês a gente atinge 200 mil pessoas ali. E os nossos produtos estão crescendo. E a nossa empresa está crescendo. A nossa empresa é de 2 pessoas, 3 pessoas que me ajudam. Eu e mais 2. Então perceba o seguinte, esse medo de ficar sem dinheiro é o que está fazendo você ficar sem dinheiro. Esse medo de passar fome é o que está te fazendo ficar passando fome, mas não necessariamente a fome de comida, mas a fome da escassez mesmo, assim. Então vamos lá. O que eu quero que você pense é o seguinte: você vive em uma época que é praticamente impossível você ficar sem dinheiro. Segundo, você tem a um clique de distância, e eu não diria nem a um clique, eu diria a um movimento da sua vontade, uma ferramenta tão poderosa que pode te dar uma profissão que vai colocar dinheiro no seu bolso para o resto da sua vida e das outras gerações que vierem depois de você. Tudo isso está a um movimento da sua vontade, do seu querer. Tá? Maravilha. Para que você atinja um grau de ganhar dinheiro legalmente, assim, legalmente não, ganhar um dinheiro legal aqui na internet, ou seja, ganhar um dinheiro, pô, é muita coisa, assim, é um dinheiro relevante, você precisa construir uma rotina que te permita, e aí você vai ouvir muitos barulhos agora, tem vizinho saindo, cachorro latindo, tiro para cima, fogos, não se preocupe. Você precisa construir essa rotina em que você só trabalha. E aí você esquece dessa parte de pagar a conta, você esquece dessa parte, eu vou ficar sem dinheiro, eu vou ficar com fome, eu vou ficar com isso e aquilo. Você só trabalha. Você só trabalha. E mais, você não pode, quando eu falo lá na parte do sexo, se colocar como um escravo dessas coisas. Então,
quando eu falo do dinheiro, né, o medo de passar fome e o medo de ficar sem sexo, você está se colocando como escravo dessas duas coisas. Do dinheiro em si, né, e do sexo, os prazeres carnais. Mas beleza, você precisa de uma rotina. E quando a gente está falando de rotina, é óbvio que a gente vai ter milhares de milhões, acho que milhões de vídeos sobre rotina aqui no digital. O que você precisa entender é o seguinte: você é um empresário, você não é um prestador de serviço qualquer. E você precisa construir uma rotina de performance, você precisa performar. Por que performar? E aqui a gente entra num outro ponto. A régua deste mundo, a qual você será medido, é o resultado. A gente não pode achar que o mundo vai nos medir como Deus vai nos medir, como a justiça divina. Não. Nós seremos medidos no mundo pelos nossos resultados, ou seja, por aquilo que nós somos capazes de fazer para os outros e fazer com que os outros alcancem por meio do nosso trabalho, por meio das nossas ações. Perfeito. Se a régua do mundo é resultado, eu preciso de uma maior performance para alcançar o maior resultado possível em menos tempo. Para que eu tenha uma boa performance, eu preciso ter uma sequência rotineira. Ou seja, eu preciso de uma sequência de ação que vai me levar do ponto A ao ponto B. O que é o ponto A ao ponto B? É zero performance a alguma performance. Zero vendas a alguma venda. Zero seguidores a 1.000 seguidores, 10 mil, 15 mil seguidores. Então, você precisa ter muito claro que você precisa performar. E você precisa performar como? Com uma rotina. Pensando que cada ação que você faz no seu dia é voltada para o resultado que você precisa gerar no mundo, tá? E aí a gente pode dividir esses resultados, esse tema para outro vídeo, em resultados espirituais, em resultados meramente materiais, práticos, né, no seu trabalho, nos seus relacionamentos. Mas isso não é tema para agora. Qual que é a rotina que eu te indico ter enquanto um empresário? E aí eu preciso que você seja muito, muito honesto aqui, tá? Na maior parte das vezes que eu entro em reunião para apresentar o nosso programa de acompanhamento semestral, uma das maiores dúvidas é: Rafael, eu não tenho tempo. Só que eu vou ver. A pessoa, ela tem um Instagram ali relevante, ela já produz conteúdo, ela já tem um produto. E ela está justamente batendo cabeça naquilo que a gente resolve. Aí ela me fala: eu não tenho tempo. Eu tenho certeza que você tem tempo, porque eu tenho tempo. E as pessoas que conseguem resultado aqui no digital têm tempo. O que você tem mesmo O que você tem mesmo dentro do seu coração não é falta de tempo. É falta de vontade, é falta de querer. Tá, beleza. Então você precisa ter muito claro que a rotina de um empresário aqui no digital, ela pode ser dividida em dois modos. Num dia você vende, no outro dia você produz. Dias de produção e dias de venda. Isso vai te ajudar a clarear a coisa, tá? E eu ainda vou colocar um terceiro dia aqui, que é o dia do ócio. Eu tenho esse dia no meu calendário semanal, é dentro da semana, não é nem final de semana. Perfeito. Então, qual que é a ideia? Eu vou abrir minha rotina aqui para você, tá? Se a gente está partindo do pressuposto que eu sou um empresário, eu preciso vender, mas eu preciso atrair pessoas para a minha venda, eu preciso dividir a minha rotina nesses dois dias e num terceiro dia, que é o dia do ócio, tá? Mas vamos lá, por partes. O primeiro dia é o dia de produção. A rotina, ela vai de 9 da manhã, anota, até 9 da noite, tá? E você vai perceber que no meio de tudo isso não tem só trabalho, tem muitas outras coisas. Tá? Então, às 9 da manhã, eu começo organizando o dia. Por quê? E como que eu organizo? Eu pego um papel ou aqui no Todoist, anota aí o aplicativo, Todoist. O inglês tá bom, né? Eu pego e coloco a lista do que eu vou fazer no dia. Então tá lá, ponto 1, 2, 3, 4, 5, 10, 20, 30. Aí eu começo, claro, que isso tem que estar organizado hierarquicamente, beleza? Então de 9 às 10 ali eu tento organizar o meu dia. Às 10 da manhã é a hora em que eu vou produzir. O que que seria essa produção? Pense o seguinte, a tua produção tem que estar voltada, na maior parte das vezes, para a atração de clientes. Então, produzir um conteúdo, gravar uma aula, gravar um vídeo para o YouTube, por exemplo. Agora são 9h15 da manhã. Eu já fiz a minha organização do dia, eu já comecei um pouco mais cedo. Você percebe que tem as nuances. E agora eu estou gravando o vídeo para o YouTube. Depois eu vou vender. Depois, aí eu vou mostrar aqui o que eu faço. Tá? Mas
Começa às 9, organiza o dia, todas as tarefas. 10 horas, se você conseguir fazer isso antes, maravilha. Isso é só um norte. Eu vou para a minha produção. Então eu gravo vídeo, gravo áudio, melhoro o produto, etc. Tudo mais. Gravo story, respondo caixinha. Perfeito. De 10 às 11. De 11 horas a 11h45 aproximadamente, eu vou prospectar e vender. Por quê? Porque esse é um dos principais canais. Esse é o principal canal, inclusive, de aquisição de clientes para a minha empresa. Então você precisa pensar o seguinte: eu preciso prospectar e vender. Ponto final. Ponto final. Eu preciso ter uma rotina disso. Tá? Prospecção e venda. Meio-dia eu vou à missa. 2 da tarde eu vou à academia. 3 da tarde, às 15 horas, eu produzo mais alguma coisa, gravo mais um vídeo, gravo mais aula, respondo história, alguma coisa. Às 4 da tarde eu prospecto e faço vendas até mais ou menos 7 horas da noite. 7 horas eu produzo mais alguma coisa, respondo mais alguma caixinha, respondo mais alguma coisa. 8 horas eu vou para a faculdade e 9 horas eu começo um estudo pessoal, a minha leitura. Tá? Eu não coloquei aqui a minha leitura da manhã. A minha leitura da manhã, ela se dá normalmente por volta de 7h30, 7 ou 7h30 da manhã. Tá? Então eu acordo 6h30, 7 horas, dependendo da hora que eu acordei ali, a hora que eu fui dormir também. E beleza, faço a minha leitura da manhã, tomo um café com calma, né? Ouço a homilia do Padre Paulo Ricardo, né? Fico ali tomando meu café, sentindo o cheiro do café. Muito bom, inclusive, o café que eu comprei da Três Corações Dark Roast, acho que é isso o nome. Muito top. Arábico, essas coisas assim. Inclusive, acho que ele que tá me dando enxaqueca de novo. Eu comecei a tomar já hoje, deu enxaqueca. Mas beleza. Rafael, mas e cadê a parte do dias de produzir e dias de vender? Porque nessa rotina que tu me mostrou, tem os dois, tem produção e venda, então tu tá misturando. Aqui que entra o pulo do gato. Vamos supor que na segunda-feira é o dia em que eu produzo. Só que eu não posso jamais, em hipótese alguma, deixar a prospecção de lado. O que eu faço nos dias de produção? Nos dias de produção, ou seja, que eu estou gravando aula, gravando story, enfim, fazendo a parte que vai atrair seguidor, gravando vídeo para o YouTube, etc. Tudo mais, o que eu faço? O que eu faço nos dias de produção com a prospecção? Eu faço atividades administrativas. Então, por exemplo, eu organizo lista, eu faço um follow-up, eu organizo os leads que eu tenho, eu organizo quais serão as próximas ações de vendas, etc. Atividades um pouco mais administrativas. Rafael, e se alguém te mandar mensagem e você não responde? Claro que eu respondo. Na hora em que eu estiver fazendo as atividades administrativas da prospecção e venda. Perfeito? Maravilha. Nos dias de venda, então eu tenho um dia de produzir e tenho um dia de vender. No dia de venda, na parte de prospecção e venda, às 11 da manhã, às 4 e... é isso, 11 e 4, eu vendo. Então, eu estou lá no direct conversando com prospecto, eu estou no WhatsApp mandando, fazendo mais follow-up, eu estou pensando em outras coisas para trazer mais pessoas. E aí eu estou mais ativo. E o que é que eu faço com a produção nesse dia de venda? É o que eu estou tentando fazer aqui. Atividades administrativas. Então, por exemplo, organizar o tema dos vídeos do próximo mês, porque o desse mês já está organizado. Organizar uma campanha que eu vou fazer para alguma coisa. Organizar as aulas que eu vou dar, que eu vou gravar amanhã no dia de produzir. Então você percebe que aquele medo que eu te falei de passar fome, aquele medo de ficar sem sexo ou ficar sem essas coisas mais baixas da carne, ele vai sumir se você cumpre uma rotina. Se você está focado 100% em fazer o teu negócio dar certo. Por quê? Porque você não tem tempo para pensar, meu amigo. É muito simples. E outra coisa, pense o seguinte, e aqui a gente pode entrar num papo mais filosófico, não tem problema. Cara, qual é o problema de um dia você passar fome? Se pergunte assim, olhe para o mundo real, para o mundo. Assim, olhe para fora, saia dessa tela, saia desse quadro, vá lá fora e olhe assim, a cada esquina que você passa, um mendigo sorrindo. Olha, aqui eu sempre dou, lá no meu Instagram, na verdade, sempre falo do Felipe, né? O Felipe é um cara que fica aqui próximo da minha casa. Ele tá ali sempre vendendo alguma coisa, alguma balinha, a gente sempre conversa. Cara, o Felipe é feliz, entendeu?
Não é porque ele. Claro que os bens materiais importam e você tem que buscar essa segurança material para a sua família. Mas, e aqui eu vou até anotar o tema de outro vídeo porque senão eu esqueço. Se você é um homem sozinho, né, solteiro ali, você mora sozinho, enfim, você buscar o conforto material é uma das piores merdas que você pode fazer com você, cara. Se você é um homem solteiro, você tem que, ao máximo, tirar o seu conforto material. Você tem que dormir com a janela aberta. Você tem que dormir sem cortina. Você tem que tomar banho gelado. Não porque você vai ser aquele cara da performance, você vai entrar em banheiro de gelo. Não é isso. Você tem que comer sem tempero. Você tem que tomar o seu almoço com água, não com suco, né, refrigerante. Você tem que buscar ao máximo tirar o seu conforto, porra. Se você é um homem e você tá tentando ganhar dinheiro para ter conforto para si, você tá fudido, pô. Você vai fuder a você vai fuder as outras pessoas que estão do seu lado. Me perdoem a palavra, tá? Então, enquanto solteiro, o homem solteiro, ele tem que buscar ao máximo esse sofrimento da carne, entende? Ele tem que ao máximo se privar de conforto. Agora, no dia em que você tiver uma mulher, meu amigo, uma esposa para cuidar, aí você dá tudo. Aí você dá tudo. E quando você for casado e você sair, fui almoçar sozinho, não caia no conforto de novo. Dê conforto para elas e para você o mínimo de conforto. Durma numa cama sem edredom, durma numa cama sem lençol, porra, toma banho gelado mesmo, come sem tempero, bebe só água. Você tem que ao máximo tirar o seu conforto, porque a gente vai voltar lá para aquelas duas coisas. Você vai, cada vez que você tira o seu conforto, e você oferece isso, por exemplo, para Deus, se você é católico, você oferece isso pelas pessoas que estão presas, você oferece isso para uma pessoa que está passando fome, você oferece isso para uma pessoa que está passando frio, você oferece isso para os doentes, você oferece isso pelos velhos. Cada vez que você faz isso, você diminui o seu medo de perder, você diminui o seu medo de passar fome, você diminui o medo de ficar sem sexo nesta vida. Percebe? Você precisa mortificar ao máximo a tua carne. Ao máximo, você que é um homem solteiro, tá? Não caia nessa besteira. Vou ganhar dinheiro para ter o melhor carrão. Porra, esses dias eu falei com um milionário que ele não tem onde socar dinheiro, porra. De tanto dinheiro que o cara tem. Sabe qual é o carro do cara? O carro do cara é um carro, é um Fusion 2013. 13. O cara mora numa cidade pequena. Mas tem muitas empresas na internet. Muitas empresas. Caralho, essa é a vida. Você tem que viver como um fudido enquanto homem, porra. Entende? Se prive ao máximo, o máximo que você puder. E os teus problemas sumirão. Você vai ver, caraca, eu nem tinha esses problemas, achava que tinha. Só porque você se privou dos bens materiais, você começa a perder esse medo de passar fome, de ficar sem sexo, desses prazeres carnais. Quando você se priva disso e cumpre uma rotina de performance, você gera resultado no mundo. Tá bom? Homem solteiro tem que se fuder. É isso. Esse é o vídeo de hoje. Até o vídeo de amanhã. Beijo, tchau.